Bom, gente, voltei aqui, né, pra conversar um pouquinho aqui com vocês, pra explicar, né, o negócio da licença maternidade, o que a gente resolveu, o que não resolveu, por que essa criança não tá aqui, né, agora na parte da manhã aqui comigo durante o dia. Então, vou explicar um pouquinho pra vocês como que vai ser aqui em casa a partir de agora. Então, o que acontece, gente? Eu trabalho numa empresa no hospital público, né, sou concursada lá nesse hospital. Então, a nossa licença maternidade, ela tem duração de 6 meses. Quando eu saí de licença maternidade, eu ainda não tinha ganhado a Sara, né? Faltava um mês para eu ganhar a Sara. Eu saí um mês antes porque eu tava muito inchada e aquelas preocupações do coronavírus, então eu resolvi adiantar um pouco mais o meu testado. Então, quando a Sara completou 5 meses, já estava próximo da data de eu voltar a trabalhar. Trabalhar de 28 de dezembro, né, que eu voltei a trabalhar. E voltei no horário de 8 horas mesmo. Então eu trabalhava de segunda a sexta, folgo sábado e domingo, né, neste horário. E a gente estava arrumando, vendo alguém para poder ficar com a Sara e com o Levi, porque como não tem a volta das escolas, né, então eu tava vendo alguém para poder ficar com o Levi e com a Sara, né? Aqui na minha cidade, na minha região, não tem previsão para volta das escolas. Aqui sempre falo que vai voltar em março, mas eu acredito que ainda não vai voltar enquanto não dá as vacinas, né? Enquanto não vacinar, pelo menos quase que a grande maioria da população, né? Aqui o início das vacinas é só vacinando o pessoal da área da saúde e os idosos por enquanto. Então, eu acredito que não vai voltar. Prorrogou para março, mas eu não sei se março já volta às creches, né? Eu acredito que se voltar, vai voltar somente às escolas, gradualmente, e os berçários eu não sei se vai voltar. Então, a gente procurou alguém para poder ficar. A primeira pessoa que estava ficando com eles pra gente, segunda a sexta-feira, ela ficou 5 dias só. E não deu certo. Né? A Sara estava chorando bastante, a Sara demorou a se adaptar, porque ela só mamava no peito. Né, esse foi um problema meu, que eu falo que a amamentação no peito é muito bom, mas quando chega a época que você tem que colocar seu filho na escola, na creche, ou que seu filho vai ter que ficar com uma outra pessoa, gente, é sempre bom já acostumar a criança um mês antes. Então, pra gente foi bem difícil a Sara começar a pegar mamadeira, assim, de imediato. Então, ela não queria ficar com essa moça. Também essa moça já tinha outras crianças, e a Sara, acho que ela meio que assustou, né, porque eles ficavam na casa dela. Então, acho que ela meio que assustou com mais 2 crianças, brincando. Então, acho que ela ficou um pouco assustada e não deu certo. Aí, nós tivemos que arrumar uma outra pessoa para poder ficar, que foi uma prima do meu esposo, que ela vinha aqui para casa. Ela vinha aqui para casa todos os dias, 5h30 da manhã, porque a gente tinha que sair para trabalhar às 6, 6h30. Então, ela vinha para cá, ficava com os dois, aqui ela só ficava olhando as crianças, e no máximo que ela fazia era, né, dar a mamadeira da Sara, né, e o almoço do Levi, né, e a mamadeira deles, banho, essas coisas, a gente sempre deu, né, sempre chegou em casa depois das 5 e a gente equitava os banhos, né, nas crianças. E essa moça ficou, acho que uma semana só, nem uma semana, acho que ficou ficar 4 dias só. E não deu certo também, gente. Ela achou muito difícil olhar as 2 crianças. Eu também não tiro a razão dela, né? Uma moça jovem. Então não deu certo dela ficar com as crianças. Querendo ou não, as crianças muito agitada, né? O Levi agitada, a Sara. Então ela acabou que não se adaptou às crianças. Com isso, né? A gente conseguiu uma outra prima do meu esposo, num bairro bem mais longe, para poder ficar com as crianças pra gente de segunda a sexta-feira, né? Aí essa moça, ela olha as crianças, né? E ela tem a mãe dela, que a mãe dela também, quando ela tá em casa, a mãe dela ajuda a olhar as crianças. Essa moça, as crianças se adaptou mais fácil, né? A Sara se adaptou, a Sara não chora mais, o Levi também não, né? A Sara agora, ela tá pegando a mamadeira,
ela já tá começando a fase de alimentação. Então lá parece que eles se adaptaram melhor, né? Até hoje eu não tive nenhum problema em relação principalmente a Sara, porque o Levi ele é adaptável em qualquer lugar que ele vai, ele se adapta com as pessoas facilmente. Isso desde os 4 meses, né? Que ele teve que ir pra creche com 4 meses, então eu nunca tive problema com o Levi em relação a isso. O que acontece, gente? Quando terminou a minha licença maternidade, eu cogitei sim em sair do serviço para poder ficar olhando só as crianças, né? Eu cogitei essa possibilidade. Só que pesando as coisas, né, em relação... lá no meu serviço eu tenho o plano de saúde das crianças, né? Eu tenho um vale alimentação, né? Então, o vale alimentação de R$400 que tem lá no meu serviço. Tenho o plano de saúde, né? Tenho o plano odontológico. Então, assim, pesando na balança essas questões, eu resolvi continuar no serviço. Eu resolvi voltar ao trabalho. É difícil para as crianças? É difícil, gente. É difícil, né? Porque aí tem que acordar cedo, tem que levar as crianças para o trabalho, para a casa da pessoa que vai olhar, depois buscar eles. Então, claro que a rotina para criança é bem difícil, é bastante puxada, ainda mais passada que tem só 6 meses, né? Agora ela fez 6 meses. Mas, gente, a gente também tem que ter o pé no chão. A gente tem que ser racional. Porque a partir do momento que a gente coloca criança, a gente não pode colocar a criança no mundo para ela poder passar necessidade, né? Então, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade de sermos pais, a gente tem que ter a responsabilidade de prover para a criança o que é, gente, básico, né? Alimentação, saúde e moradia, né? Que isso é o básico que a gente tem que prover para a criança. Os luxos vêm conforme o que você for ganhando depois. Então, assim, o básico você tem que prover para a criança, que é a alimentação adequada, que é um local limpo, né, para ela poder morar, né, e principalmente saúde e educação, né. Então, pesando essas coisas, eu resolvi voltar a trabalhar, porque querendo ou não, lá eu tenho meu vale alimentação, eu tenho eu tenho um plano de saúde das crianças, se eu precisar de uma emergência para correr para alguma coisa, eu tenho aonde correr, né. E também o que meu esposo ganha, para manter 3 pessoas já ficaria já bem limitado, né? Que onde meu esposo trabalha, eles não têm plano de saúde, né? Então, se ficaria bastante limitado, eu acho que seria bastante difícil, fora que a gente mora aqui, a gente paga aluguel, né? Então já tem um gasto com aluguel, gasto com água, gasto com luz. Então ficaria inviável para nós e também ficaria inviável para as crianças, né? Então essa foi a minha decisão de voltar a trabalhar. O que acontece? Quando eu voltei a trabalhar de 8, né? Eu trabalhava de 7 às 17 horas. Eu trabalhava de 7 às 5. Aí lá eu fiz um pedido para poder trabalhar no período noturno. Eu queria trabalhar de 6 da tarde até a meia-noite. Porque aí com esse horário meu esposo sai do serviço às 5, as crianças ficariam comigo durante o dia todo. Meu esposo sai às 5. Ele chega aqui 5h20, eu pego o carro e vou trabalhar e volto meia-noite, né? No mesmo dia. Então, pra mim, esse horário seria bem melhor. Porque aí, final de semana, eu faria um plantão de 12, né? Aí eu entraria de 11 à meia-noite, ou meio-dia à meia-noite, sábado ou domingo. Então, pra mim, esse horário ficaria melhor. Né? Só que no momento, o único horário desse que tem para fazer no hospital, ele já está sendo ocupado com uma outra pessoa que já está fazendo esse horário. Então fica inviável fazer esse horário neste momento, né? Essa semana, eu comecei agora, no dia 24 de janeiro, eu comecei a fazer o horário de 17 às 11 da noite. Então daqui a pouco eu tenho que entrar às 5 horas da tarde e vou sair 11 horas. Por isso que as crianças, essa semana não vai ficar comigo, porque... Como eu tenho que entrar às 17 horas, eu teria que levar as crianças para casa dessa moça. Eu teria que sair daqui 3 horas da tarde para levar as crianças lá nesse bairro para voltar e poder ir trabalhar. Porque o meu esposo ele fica com o carro, porque ele sai do serviço, já passa e pega as crianças. Aí eu teria que ficar com o carro, levar as crianças até lá,
voltar, deixar o carro aqui em casa, meu esposo vir do serviço, pegar o carro aqui em casa e ir lá buscar as crianças. Então ficaria bastante inviável. Então essa semana também para fechar, né, porque a moça ela tá gostando de ficar e também pra gente poder pagar ela já no final do mês, então a gente vai fechar esse mês, né? Então eu vou ficar então ela vai ficar com as crianças para mim essa semana, durante a semana. E aí a partir do mês que vem, eu vou fazer o horário de 12 por 36, que esse horário é um dia sim, um dia não, de 7 a 7. Então eles vão pra casa dessa moça um dia, e outro dia eu tô aqui em casa e eu fico com as crianças. E vai ficando assim, alternando. E no final de semana, meu esposo tá em casa e ele fica com as crianças pra mim. Então, gente, é questão de adaptação, né? Eu tenho que me adaptar, a gente tem que trabalhar. Penso que a gente tem que ter o pé no chão, né? Quando você tem criança, você tem que ter o pé no chão. É difícil, porque a criança tem que ficar de um lado pro outro, tem que ter outra pessoa cuidar. Mas, assim, a gente tem que pesar também o lado de dar o conforto pra criança, de não faltar o alimento, de não faltar as coisas dentro de casa, né? Porque colocar filhos no mundo é a coisa mais fácil que tem, gente. Agora, a gente tem que prover o mínimo necessário para a subsistência da criança, né? Então essa foi a nossa decisão no momento. Eu vou continuar trabalhando, vou tentar ver os horários bem mais que eu consigo ficar mais tempo com eles, né? Mas eu não posso sair do serviço no momento, mas é por conta do plano de saúde que eu tenho, que eu preciso ter esse plano de saúde com eles, que nem sempre dá para contar com o SUS. Né, esse dia mesmo eu tive problema com a questão do CD da Sara, porque o CD da Sara tava fazendo cada 2 meses, 3 meses, quando ligava a médica tava de férias, então fica difícil, né? Eu tive que levar ela no consultório particular para poder passar a fazer o CD dela. Então, assim, nesse momento eu não tenho como largar o serviço e largar as crianças e ficar só com as crianças dentro de casa, né? Então, por isso que a gente tá tentando. Eu tô tentando ver uns horários bem mais acessíveis para eu poder ficar mais tempo com as crianças e não deixar eles tanto tempo com outras pessoas. Mas ao mesmo tempo também é uma fase de adaptação deles, né? Porque logo, se Deus quiser, vai voltar o berçário. E eu acho sim que toda criança deve sim ficar no berçário. Toda criança deve sim já começar desde cedo a ficar na escolinha, que elas criam uma independência muito grande, elas conhecem outras crianças, elas criam imunidade, então se elas se desenvolvem bem melhor, né, do que ficar só trancada dentro de casa. Então, gente, é isso que eu queria falar aqui com vocês, né? Infelizmente, né, gente, nem tudo são flores, né? Então vamos trabalhar, vamos ter o pé no chão, né? E tudo Deus vai com o tempo colocando as coisas no lugar, né? Então vamos lá, vou tomar meu banho, me arrumar para poder voltar a trabalhar e seja o que Deus quiser, né?